assistindo. Esse filme é uma obra-prima esquecida do canal Lusca. Simbora, meu povo, simbora, que esse canal é bom. Eu sigo ele na outra conta, mas deixa eu seguir aqui também. Aqui, pronto. Simbora. Nós conseguimos, galera, nós conseguimos 50 mil inscritos. Aí! Boa! Simbora, porra! Nossa, de verdade, eu realmente não esperava que um dia eu fosse chegar nesse tanto de gente inscrita no meu canal. Aquele último vídeo do Tá Chovendo Hambúrguer 2, nossa, gente, muito obrigado, ele deu bom demais. Eu tava esperando, na verdade. Esse vídeo é muito bom, mano. Esse vídeo é muito bom do Tá Chovendo Hambúrguer. Esse vídeo, sinceramente, é muito bom, cara. Ele fez tudo narradinho, muito bem, muito bem. Verdade que aquele vídeo fosse flopar, mas graças a vocês foi uma total surpresa e aquele vídeo deu bom demais. E de verdade, galera, muito obrigado por todo mundo que se inscreveu. E agora a próxima meta é bater 100k de inscritos. E se um dia esse dia chegar, aí eu faço um especial mostrando o rosto. Já te disse pra tirar essa máscara. Na verdade, eu acho que fazendo isso não vai ter nada de especial. Agora eu vou parar de ficar falando besteira e deixar vocês continuarem. Eu sei lá, pra mim pelo menos, tipo, imagina, eu mostrar meu rosto. Tipo, é legal porque gera um hype, né? Tipo, ficar, meu Deus. É muito que nem canal antigo. Então, tipo, pega view, mas sei lá. Fica muito no meio termo. Tem pessoal que fica tipo, foda-se. E um pessoal que, tipo, caralho, muito foda, tá ligado? Então, sei lá. Continuarem com o vídeo. Bora tomar uma. Corujas são exímios predadores, com uma ótima visão e usando seu voo silencioso. Na verdade, tem que ver quanto que tá o volume do vídeo, mas já tá alto pra caralho. São aves capazes de capturar as suas presas sem que elas tenham menor alto pra porra. noção do que esteja acontecendo. E além disso, eles também podem ser ótimos pets se vocês tiverem o devido cuidado. Agora, se você voltasse 15 anos atrás e me falasse que iam fazer um filme protagonizado por corujas e dirigido pelo Zack Snyder, e além disso você me dissesse que esse filme ia ser uma das coisas mais lindas que eu ia ver na minha vida, eu diria que você tava ficando louco. Mas eu não poderia estar mais enganado. A Lenda dos Guardiões. Mas esse filme é muito eu sempre guardei com carinho na minha memória, porque de longe ele é uma das obras que mais esse filme é muito foda. E, mano, e vai se fuder, velho. Olha a qualidade disso, cara. E hoje em dia não tem essas porra. Comedor de batata. É verdade, eu esqueci de... Obrigado, Zuzu. Obrigado, porque eu acabei de esquecer, mano, de colocar minha comidinha aqui, velho. Deixa eu ver. Isso aqui é o quê? Ah, minha batata aqui, ó. Pronto. Arigato, arigato. As cenas de luta, a composição fotográfica que esse filme tem, as próprias corujas do filme, tudo isso é lindíssimo. E eu lembro nitidamente da primeira vez que eu assisti esse filme, eu realmente achei que eu tava vendo um filme com corujas de verdade. A Lenda dos Guardiões foi lançado em setembro de 2010 e o filme teve o orçamento de 80 milhões de doletas. Caralho. E mesmo que o filme tenha feito mais de 140 milhões ao redor do mundo, infelizmente isso é considerado um fracasso, já que o filme ele não conseguiu fazer o dobro do que ele custou. Fora que as críticas do filme, elas também foram bem baixas, o que também deve ter prejudicado muito nada a ver, época. E eu fui ler algumas delas e eu acabei só ficando com raiva. É triste que essas coisas tenham acontecido com esse filme, porque eu tenho certeza que se o filme tivesse pelo menos uma bilheteria maior, a gente teria alguma continuação, já que o filme ele é baseado em uma série de livros. Infelizmente, eu nunca li os livros, até porque eu só fui descobrir de uns tempos pra cá que esses livros existiam. E se caso você tenha lido os livros, deixe aí nos comentários o que você achou em relação ao filme e se você prefere o filme ou o livro. Outra coisa que eu descobri também é que existia um jogo da Lenda dos Guardiões, mas pelo que eu vi, ele não tem nada a ver com o filme e conta a história de uma coruja chamada Shard, que foi adotado pelos Guardiões depois que os pais dele morreram, já que ele era só um filhotinho. O jogo até que tem uma premissa interessante, porque o pai dele era considerado um traidor e isso acaba afetando ele e a gente ia ter que provar o nosso valor como guardião. Mas a gente não tá aqui pra falar do jogo e sim do filme. Então vamos logo analisar ele. Mas antes, não se esquece de se inscrever e deixar o like, porque isso ajuda demais gente, o canal. vai lá. O vídeo passado foi uma prova disso. E se dá você o like gosta lá mesmo do canal, considere virar membro, porque isso também ajuda demais. E agora chega de enrolação e vamos pro filme. O filme começa com uma coruja voando e logo nesse comecinho a gente já vê o quanto esse filme é visualmente muito lindo. É muito lindo esse filme, cara. Pra levar comida pro ninho dela e lá no ninho a gente conhece essa família de corujinhas. E eles são o Soren, o protagonista do filme, o Clud, o
irmão mais velho dele, a Eglantine, a irmãzinha mais nova dos dois, os pais deles e a senhorita Pli, que é essa cobra, e além disso, ela é a babá das corujinhas. Exato. O Soren e a Eglantine, eles estavam brincando, fingindo que eram guardiões, em uma batalha que aconteceu há muito tempo atrás, conhecida como a Batalha das Garras de Gelo, que já eu falo mais sobre ela. O pai deles diz que já estava na hora de dormir, porque já estava amanhecendo. E caso você não saiba, corujas são animais noturnos, pelo menos a maioria delas. O Clud fica feliz porque os dois vão finalmente parar de brincar, porque ele não suporta mais ouvir a história dos guardiões. O Clud, ele queria ouvir algo novo e melhor, e que pudesse entreter ele de verdade. E com certeza, assim como ele, vocês também querem algo para se divertir, como assistir filmes e séries. Olha lá. Por isso mesmo, eu apresento pra vocês a YouCine. Na YouCine, você vai poder assistir os seus programas. É isso, mano. Pega o AD do homem. Ajuda ele lá, família. Tá lá no vídeo dele, assista. Que com certeza é um ótimo anúncio. Ele tem boas edições, bons memes. E é isso. Antes deles irem dormir, o Soren conta mais uma vez pra Eglantine a história dos Guardiões. E ele conta como eles saíram vitoriosos na Batalha das Garras de Gelo, e como o herói deles, conhecido como Lyse de Kill, conseguiu derrotar epicamente o inimigo deles, conhecido como Bico de Ferro. E depois dessa batalha, o Bico de Ferro foi condenado a usar uma máscara também feita de ferro, porque o bico dele foi mutilado. O Clud diz pro Soren parar, porque senão a Eglantine ia ter pesadelos durante o dia, e em seguida eles vão dormir. E um detalhe que eu esqueci de mencionar é que por mais que eles conheçam muito bem essas histórias, nenhum deles tem 100% de certeza se os guardiões existem ou não. Eles basicamente são só lendas, mas isso não impede o Soren de acreditar neles. Anoitece e o pai deles está ensinando os dois a voar. Para isso, ele colocou os filhos para planarem de galho em galho. Enquanto o Clud voava, parecendo aqueles projetos fracassados de competição de planador, o Soren, por outro lado, conseguia planar perfeitamente e em silêncio como uma coruja adulta. E isso deixa o Clud com raiva e com um pouco de inveja também, porque ele não gosta que o Soren seja melhor do que ele. O pai dos dois para a briga deles e diz que o treino acabou, porque agora ele e a mãe deles iam caçar. Voltando pro ninho, a Eglantine, ela tava sofrendo para vomitar a primeira pelota dela. E essas pelotas, na verdade, são os restos de pelo e ossos do que ela comeu na noite anterior, que no caso foi aquele rato que o pai dele pegou logo no começo do filme. E a coitadinha, ela fica traumatizada, porque se essa foi a primeira, significa que vão ter mais. Enquanto a Dona Pli ia cuidar da garotinha, os dois aproveitam para escapar e voltarem a pular de galho em galho. Como o Clud ainda estava tendo dificuldades, o Soren pergunta se ele podia ensinar o Clud sem que ele ficasse bravo. O Clud até aceita ser ensinado pelo Soren, mas como o Soren começou a falar de novo sobre fingir ser um guardião, isso deixa o Clud muito irritado, porque ele não gosta que o Soren fique sonhando acordado. Nisso ele dá um empurrão no Soren, e isso faz com que os dois acabem se desequilibrando e eles caem do alto da árvore. Obviamente eles não podem ficar ali embaixo porque é perigoso demais para duas corujinhas que não sabem voar. Eles até tentam voar, mas os dois acabam caindo de novo, e nisso um diabo da Tasmânia aparece e ataca eles. O diabo consegue pegar o Clud, só que o Soren salva ele, mas quando o bicho encurrala o Soren, o Clud ele se esconde e deixa o irmão para trás. Por sorte, outra coruja aparece matando o bicho, mas pro azar, mais uma coruja aparece levando o Soren, e aquela primeira leva o Clud. E essas corujas, elas se chamam Jet e Jut. Os dois começam a levar eles pra longe do ninho, e o Soren pergunta... A música é muito animadinha, mano, pra esse momento. Poderia ser um momento mais de emoção ou drama, tá ligado? Porque realmente no filme foi basicamente isso. Você ficou, caraca, que porra é essa? Por que eles estavam fazendo aquilo? Mas eles só dizem pros dois ficarem quietos. E falando um pouco nessas duas corujas, em resumo, eles são só dois idiotas malvados. Exato. Mas por causa disso, a dinâmica deles é muito boa e eles têm alguns dos diálogos mais divertidos do filme. Outras corujas aparecem também, carregando mais filhotes junto com eles, mas as únicas corujas que realmente importam são essa coruja mais velha aqui, que se chama Grimble, e a corujinha que ela tava carregando, que se chama Gylfi. As corujas continuam a viagem até que eles finalmente chegam no destino deles, e o Grimble, ele fala para as corujinhas que elas foram abandonadas pelos pais delas e agora todas elas iam servir aos puros. Os filhotes começam a se agitar porque nenhum deles estava gostando do que estava acontecendo, e então outra coruja aparece e o nome dela é Mira. E eu tenho que dizer que eles capricharam demais no visual dela, porque essa coruja aqui, ela é uma das mais lindas que eu já vi. E inclusive, por causa da beleza dela, claramente dá pra ver que
que o Clud ficou apaixonado pela Nira. Enquanto ela falava que os puros eram a nova família deles, a Gilf diz pra eles soltarem eles e deixarem eles irem embora. E o Soren também fala a mesma coisa. Ela até tenta convencer o Soren a não se importar com a Gilf, porque o Soren era um Titus. E já já a gente fala sobre ele ser um Titus. E como o Soren não escutou ela, pra punir os dois, ela fala que eles vão virar coletores. Nisso eles são levados e o Soren até chama pelo Clud, mas ele se recusa a ir com os dois. Com um irmão desse, ninguém precisa de inimigo. Pois e spoiler, vai ficar muito pior. Os dois são levados juntos de outras corujinhas pra dormirem durante a noite. E a Gilf diz pro Soren que eles não podem dormir porque senão eles vão ficar lunatizados. E ficar lunatizado basicamente é quando uma coruja muito cansada dorme durante a lua cheia e depois disso essa mesma coruja fica com os olhos brancos e sugestiva como se tivesse sido hipnotizada. Amanhece e eles são levados para um salão onde as corujas lunatizadas vão começar a catar as pelotas de outras corujas. Porque dentro das pelotas existe a chance delas encontrarem essas partículas. O filme não explica muito bem o que elas são, mas a única coisa que a gente sabe é que as presas das corujas em algum momento comeram essas partículas e no final elas foram parar dentro das pelotas. O Judge manda o Soren colocar a partícula onde todos os flocos ficavam, mas para levar até lá foi um sofrimento danado pro Soren, porque só dele chegar perto ele já começou a sentir uma dor tremenda. Só que o morcego aparece e aparentemente esse efeito não causa nada nele, e ele pega a partícula e leva ela embora junto com as outras. O Soren fala pra Gilf que com certeza essas corujas estão tramando alguma coisa, mas antes que ele continuasse, o Gribble aparece e leva os dois. Enquanto isso acontecia, o Clud foi levado com outras corujinhas Titus para serem treinados pela Nira e aprenderem a voar como verdadeiros soldados dos puros. E sobre os puros, eles são um grupo de coruja que prega a superioridade das corujas da espécie Titus. Apesar de também ter corujas de outras espécies que servem eles, como o Grimble e os irmãos Bert, pros puros, apenas os Titus devem governar e exercer o poder. Resumindo, os puros são corujas nazistas. Voltando pro Soren e os outros, o Grimble levou eles pra um lugar mais afastado, porque na verdade... Eu não tinha pensado nisso. Eu não tinha pensado por esse lado quando assisti o filme. Caralho, real, mano. É literalmente isso. É literalmente nazi. Ele queria ensinar os dois a voar. E o Grimble conta que ele não gostava dos puros, mas ele só trabalhava pra eles porque os puros tinham levado a família do Grimble embora. E ele tinha esperança de que, servindo eles, ele manteria a família dele em segurança e um dia, quem sabe, ele poder salvar a família dele. Como ele viu que o Soren e a Gilf não se deixaram ser lunatizados, o Grimble percebeu que eles eram espertos o suficiente pra ele conseguir treinar e ensinar a voar, pra assim eles pudessem escapar dali e ir até os guardiões e contar o que estava acontecendo. Voltando pro Clud, a Nira quer testar o quanto eles evoluíram com o treinamento deles, e o filme não deixa muito claro, mas ao que me parece passou pelo menos alguns dias depois do que eles chegaram. E o teste que ela quer fazer, ela coloca um passarinho pra eles perseguirem, e durante essa perseguição, a marca registrada do Zack Snyder aparece várias vezes. E obviamente eu tô falando do uso do slow motion, ou câmera lenta em português. De uns tempos pra cá, o Zack Snyder ficou muito caricato por causa do uso exagerado do slow motion, principalmente por causa do Snyder Cut e dos filmes Rebel Moon, mas nesse filme aqui, na minha opinião, ele acertou demais tem no bons uso da câmera momentos. lenta. Seja em momentos de lutas, onde tem muita coisa rápida acontecendo, em momentos onde ele quer transmitir uma sensação durante o voo das corujas. Pra mim, nesse filme, ele conseguiu utilizar bem demais esse recurso. Como o Clud conseguiu capturar o passarinho, eles resolveram procurar o Soren pra mostrar pra ele como era bom ser um soldado dos puros. Nisso, eles encontram o Gribble treinando o Soren e a Gilf, e ele manda os dois fugirem, enquanto ele começa a lutar com os puros. E essa coruja pode até ser velha, mas ele conseguiu dar um pau Ele nos é bom, puros. mano, ele é fala bom. pro Clud ir junto do Soren, mas o Clud se recusou porque agora ele era um puro. A Nira aproveita que o Grimble se distraiu pra derrubar ele, fazendo ele quebrar a asa dele. E enquanto eles lutavam, ele sai rolando pra cima do Soren e da Gilf, que no desespero eles acabam tendo que pular do precipício. Felizmente os dois conseguem sair voando, mas infelizmente o Grimble é morto pela Nira e o corpo dele cai no abismo abaixo. O Soren e a Gilf conseguem escapar por uma passagem muito estreita e os dois juntos vão voando pra longe pra chegar nos guardiões. Depois de um bom tempo voando, eles precisam descansar e nisso eles conhecem duas outras corujas, que são o Digger, essa corujinha aqui, e além disso... Cara, mas é muito bonito também o momento que para a perseguição. E aí eles começam a se tocar que finalmente eles estão podendo voar, tá ligado? E é um momento único, tá ligado? Tipo, agora vocês sabem voar, tá ligado?
Tipo, eu acho que se fosse num filme atual, eu acho que nem iria mostrar isso direito, tá ligado? Não iria mostrar um negócio desse tipo, sabe? Sei lá, é cada detalhe, cada coisa desse filme que, meu Deus do céu, cara, maravilhoso. Ele é um piadista, e outra coruja chamada Crepúsculo. E além disso, ele é literalmente um bardo. Um bardo, exato. Com o alaúde dele. Esses dois também têm uma ótima dinâmica, Sim. porque mesmo os dois sendo amigos, eles odeiam um jeito um do outro. O Digger detesta as canções do Crepúsculo, e o Crepúsculo detesta as piadas do Digger. E graças a isso, eles têm interações muito legais e divertidas ao longo do filme. E por coincidência, o Crepúsculo tinha trazido a janta, mas na verdade, a janta era a senhorita Flea, que ele tinha caçado ela enquanto ela buscava pelo Soren e pelo Clud. Agora, todos Isso aqui é forçadíssimo demais, mano. Caralho. Quais as chances dele achar essa cobra, tá ligado? Não faz nem sentido. eles se juntam pra ir até a árvore de Garou avisar os guardiões do que estava acontecendo. Quando eles estavam quase chegando no mar, a Dona Flea, que estava sendo levada dentro do alaúde do Crepúsculo, é raptada por corvos. O grupo então persegue os corvos e eles vão parar na beira do mar, onde eles encontram esse ouriço aqui, que era conhecido como Avidente. E uma curiosidade é que ele é dublado pelo saudoso Isaac Sim. Bardavi, nunca será esquecido. Avidente Ele é conta pra incrível. eles que a chegada de todos já era prevista. É meio fácil prever uma coisa que já aconteceu, mas tudo bem. A vidente guia eles na direção correta para a árvore dos guardiões e mais uma vez todos eles seguem viagem. Depois de muito tempo voando, eles encontraram com uma tempestade de neve e isso fez com que as asas do Digger congelassem e ele caísse em direção ao mar. O Soren até mergulha no voo para tentar alcançar o Digger, mas infelizmente é tarde demais e o nosso querido Digger foi de Vasco. Mas na verdade o Digger não morreu porque um dos guardiões apareceu e salvou Cara, ele esse na última momento é hora. muito Outros guardiões lindo, também cara. Vai se aparecem e eles fuder. guiam os nossos heróis até a árvore de Garou, que é o lar dos guardiões. Lá na árvore, o Soren conta tudo que ele sabe pro Boron, o rei da árvore e líder dos guardiões. Mas um dos guardiões, conhecido como Alomer, acha que o Soren, na verdade, estava inventando toda essa história. Incrível como ele acha que os caras viajaram literalmente o mar inteiro, se perderam na neve e quase caíram no meio do oceano só pra contar uma mentira. Mas uma outra coruja Ah, faria sentido, porra, sei lá. Se estão, tipo, tentando criar uma forma de, sei lá, manipular os caras, é uma forma justa, tá ligado? É meio pesado, né? É um golpe bem sujo, mas, né? Qualquer tática é boa, né? conhecida como Easy Red, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, discorda do Alomer e até chama ele pra porrada e diz que ele pode falar que ganhou. Essa coruja Vixe. é braba. O Boron decide acreditar no Soren e manda o Alomer junto de outros ajudantes dele pra fazerem um reconhecimento no local onde os puros estão. Em seguida, eles conhecem outra coruja chamada Otuliça e o Soren, ele fica caidinho por ela. Ela é bonita, mas sei lá, não gosto muito da personalidade dela, não. Ela mostra a árvore pro grupo. Acho e que nessa não hora, combina o muito filme com o mostra pra Soren. gente como as coisas funcionavam dentro da árvore dos guardiões. Eles eram uma sociedade bem organizada, onde cada coruja escolhia qual que era a Ô, louco, ele nem comentou que a pequenininha ficou com ciúmes, pô. Ah, ô, louco. Foi a parte mais legal. Tipo, mostrando que ela tem sentimentos pelo Soren. sua vocação e exercia um papel fundamental para o funcionamento da árvore e para os guardiões, como por exemplo, navegadores que conheciam as estrelas no céu ou ferreiros que fabricavam armas e armaduras. Como a viagem que o Pô, é Alomer e lindo os as outros iam armaduras, fazer porra. até os puros era bastante longa, deu tempo suficiente para eles treinarem bastante enquanto estavam na árvore. Eles tiveram treino de luta com outras corujas e treinos de voo também. E Sim. falando nisso, o Easy Rudd leva eles para treinarem no meio de um temporal, porque assim eles poderiam sentir bem melhor as correntes de ar quente durante o filme Perfeito. todo. Eles vivem falando das moelas e como elas são importantes para as corujas, principalmente em relação aos sentimentos delas, como por exemplo coragem, compaixão e também muito importante para a própria intuição das corujas. Mas sendo sincero, eu não faço ideia do que seja uma moela. É verdade, as moelas são o segundo estômago das corujas. E a Não, acho que não tem nada. Tipo, nesse sentido, beleza. Mas a moela eu acho que seria, tipo, ativar o sexto sentido, tá ligado? Você sentir tudo e tudo mais. Eu acho que é isso, né, sei lá. através dela é possível filtrar itens não digeríveis como ossos, pelos ou dentes. E depois de determinado tempo, as moelas comprimem estes itens e expelem eles em formato de pelota. Obrigado, Gato Nerd. Dessa vez você foi bem útil. É. Não se acostume. Lá no Convento É. dos Puros, a Nira levou as corujas que ela Geralmente treinou pra nerd assim é conhecerem foda. finalmente o Bico de Ferro. E junto deles, eles também trouxeram a Eglantine, porque o Clud sequestrou ela pra provar Cara, que que ele era leal esculacho, aos cara. Puros e pra no futuro, quando ela crescesse, ela também servia a eles. Eu tô falando
falando: com um irmão desse, ninguém precisa de inimigo. Não Em seguida precisa. anoitece, o Bico de Ferro tava discursando e o Clud coloca a Eglantine pra ser lunatizada. Após Cara. isso, o Alomere junto dos ajudantes É dele isso, finalmente brother. chegaram no covil dos puros, só que infelizmente os puros já estavam esperando por eles e na verdade era tudo uma armadilha. Voltando pra árvore, o Soren tava lendo sobre a Batalha das Garras de Gelo em um pergaminho que ele achou na toca do Easy Rush e ele ficou chocado porque a batalha foi muito mais sombria do que ele esperava. Realmente, se você for pra guerra, não espere que seja algo divertido. Exato. Ali ele também descobre que o Easy Rudd, na verdade, ele era o herói dele, o famoso Lyse de Kill, que ele esperava que o Lyse fosse uma coruja um pouco mais forte e heróica e não um velho ranzinza. Mas o Lyse fala pra ele que aqueles tempos tinham ficado no passado e que durante a batalha não era nada heróico e que nela era preciso fazer o necessário. Eles acabam sendo interrompidos por um alarme porque o Alomere conseguiu voltar pra árvore em segurança. E além disso, ele ainda conseguiu salvar a Eglantine. O Alomere confirma que tudo que o Soren disse era verdade e agora os guardiões se preparam pra atacar os puros. Depois que os guardiões saem, a Eglantine finalmente desperta da lunatização e conta pro Soren que quem fez isso com ela, na verdade, foi o Clud. E que além disso, o Clud deu a Eglantine pra coruja que trouxe ela. Ou seja, o Alomere, na verdade, ele é um traidor. Logo quando a gente conhece os puros, o filme mostra pra gente que existia esse traidor, só que a gente não fazia ideia de quem que era. E isso também explica o porquê dos puros já estarem esperando o Alomere e os outros quando eles foram atacados. E a motivação do Alomere pra fazer isso é porque ele queria se tornar o rei da árvore e dos reinos além do mar, que eram próximos à árvore. O Soren e os amigos dele vão atrás dos guardiões pra tentar impedir ou avisar eles. Só que já era tarde demais porque os guardiões chegaram no covil e infelizmente, como já era esperado, os guardiões caíram na armadilha dos puros e pra matar os guardiões, os puros soltaram milhares de morcegos pra atacar eles. Porque, como a gente viu antes, os morcegos não são afetados pelas partículas. Por sorte, o Soren e os amigos deles chegaram a tempo pra salvar os guardiões. E o plano deles consiste em tentar destruir as estruturas que abrem a gaiola das partículas, enquanto os amigos dele ganham tempo contra os morcegos. O Soren voa no meio de uma floresta que tava pegando fogo ali do lado e ele se lembra do treinamento que ele teve com o Easy Rudd pra voar tipo um sexto sentido mesmo. dele. Ao mesmo tempo que isso acontecia, o Alomere é traído porque os puros achavam que ele estava traindo eles, já que o Soren e os amigos dele apareceram no meio da batalha. Ele meio que já planejava matar o Alomere, porque afinal só poderia ter um rei. O Soren acende um pote de óleo e consegue jogar ele na estrutura da armadilha. Eu não tinha percebido isso não, eu pensava que o Bico de Ferro tinha matado o cara por conta de simplesmente porque ele disse no final da frase, né? Só poderia existir um líder, e esse seria eu, tá ligado? Eu lembro que era só isso, tá ligado? Não era porque ele deduziu que o cara tava traindo ele. Fazendo ela quebrar e se fechar, acabando com o efeito das partículas. Nisso, uma mega batalha começa entre os puros e os guardiões, e finalmente o Soren se reencontra com o Clud. Os dois começam a lutar, e eles vão parar no meio daquela floresta que tava pegando fogo, e durante a luta, o Clud quebra a asa dele, e na maior cara de pau, ele pede ajuda pro Soren, falando que os dois eram irmãos, mas na verdade ele só queria trair o Soren e jogar ele no meio do fogo. Por sorte, isso não funcionou, e o galho que o Clud estava pendurado quebrou e ele caiu no meio das chamas. Obviamente, o Soren fica furioso com o Bico de Ferro, afinal, graças a ele, o Clud se tornou do mal. Mas na verdade, a gente sabe que o Clud, no fundo, sempre foi do mal. O Soren voa atrás do Bico de Ferro, que tava lutando com o Easy Rudd e quase derrotando ele. E durante a batalha entre o Bico de Ferro e o Soren, o Bico de Ferro começa a perseguir o Soren, que tava usando um galho em brasas pra lutar com o Bico de Ferro, até que chega um momento que o Soren é encurralado por ele, só que por um golpe de sorte, o Soren consegue enfiar o galho no coração do Bico de Ferro antes que ele acertasse o Soren. Com a morte do Bico de Ferro, os puros batem em retirada e finalmente as corujinhas são salvas e nisso o filme acaba com o Soren e a família dele se mudando pra árvore junto dos amigos dele. E o filme também deixa em aberto pra uma continuação com o Clud sobrevivendo às chamas e se tornando no Bico de Ferro. Mas infelizmente a gente sabe que isso nunca vai acontecer. Ai, então, velho, que tristeza, cara. Finais. Na moral, isso é tão triste, velho. Enquanto eu pesquisava sobre o filme, eu descobri que muitas das pessoas que não gostam dele, tirando os críticos, é claro, são das pessoas que leram o livro, já que nos livros as coisas elas são bem mais sombrias. Mano, pior que sempre é assim, cara. Tipo, toda vez que o pessoal não curte algum filme, geralmente é por conta que
esse filme é, no caso, uma adaptação de um livro. E ele não é 100% igual ao do livro. O filme conseguiu entregar, velho, mas, tipo, caralho, mano, geralmente é esse povinho que reclama, cara. Em Percy Jackson foi isso. E que mais? Em Harry Potter teve isso. Então, tipo, nossa, Maze Runner teve isso. É, Jogos Vorazes teve isso. Então, tipo, meu Deus do céu, cara. Sempre tem. E o filme, ele também muda alguns detalhes bem importantes, na verdade. E um exemplo disso é que, na verdade, o Clud no livro, ele morre, só que ele não morre queimado pelas chamas, e sim, ele é morto pelo crepúsculo pra poupar o Soren de ter o fardo de ter que matar o próprio irmão. Realmente é bem mais sombrio. Aliás, uma coisa que eu esqueci de mencionar é que a trilha sonora desse filme, ela é impecável. Seja nas cenas de ação, drama, perigo, ou só durante os voos das corujas, ela consegue te fazer entrar no clima de aventura de um jeito indescritível. De verdade, a trilha sonora é uma das melhores coisas do filme. E finalizando aqui, uma curiosidade que eu descobri é que existem milhões de edits desse filme lá no TikTok. E ainda por cima, com milhares de likes em cada um deles. E pra mim, isso é só uma prova de que se esse filme tivesse uma continuação, com certeza ela ia fazer muito sucesso. Porque as crianças que assistiram esse filme na época e não tinham redes sociais pra comentar sobre ele, nunca puderam expressar o quanto elas gostaram do filme. E graças a isso, elas cresceram com a esperança de um dia conseguir ver a continuação desse filme. Mas eu particularmente não tenho esperança de que isso ocorra. E eu vou parar por aqui, porque senão eu vou só ficar me repetindo falando o quanto esse filme é incrível. E o vídeo vai ficando por aqui. Cara, pra mim, eu não sei, velho. Eu não sei, porque o filme de hoje em dia tá meio foda. Tá difícil achar filme bom, tá ligado? Filme que realmente a produção tá fazendo um filme decente. Os únicos que até agora foram bons foram aquele do Gatinho Preto, que eu esqueci quem que fez o filme. E o outro foi não é Cipó Selvagem, é Robô Selvagem, que ainda não assisti. A Rose recomendou, mas ainda não assisti ele. Mas pelo menos ele parece ser muito bom, ele é muito bem feito, né? E deixa eu ver o que mais. Alguma outra animação que foi legal? Foi bom? Não sei, mano, não consigo lembrar de alguma outra. Sonic 3 é muito bom? Então, mas aí. Não, faz sentido. Sonic 3 também foi bom. A franquia Sonic foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Só sei que, tipo, hoje em dia tá muito raro, tá? Tipo, você pode contar nos dedos quanto filme que foi bom, tá ligado? Nossa, isso é tão triste, porque, tipo, geralmente o pessoal se dedicava para um caralho fazer um filme decente e bom pra caralho, sabe? E hoje em dia, sei lá, mano, tá no formato, como eu gosto de dizer, fórmula TikToker, tá ligado? No sentido de, tipo, as pessoas estão querendo muito que os filmes sejam lançados muito mais pra assistir mais e não ficar com tédio, tá ligado? Só que aí, tipo, assistiu 200 filmes, já não lembra mais, sei lá, dos 10 que assistiu recentemente. Então, tipo, caralho, é foda. Note como ele não menciona nada da Disney. Pois é, os filmes estão tão ruim assim na Disney agora. Pois é, então. Então, tipo, é foda, cara, é foda. Tipo, o filme da franquia da Marvel, tipo, tava muito, tipo, postando muita coisa. E aí agora eles estão dizendo que vão diminuir, tá ligado? Eu espero que melhore a qualidade, porque senão vai matar eles, vai simplesmente destruir eles. E é isso, né? Vamos ter que esperar o filme novo que vai sair do Avengers, né? Eu realmente espero que seja bom, mas tô com o pé atrás. Mas enfim, em resumo, sobre o que eu tava falando, eu acho muito difícil que ficaria a mesma qualidade do filme antigo, tá ligado? Eu acho que ainda o primeiro seria melhor do que o segundo, tá ligado? Porque como tá hoje em dia o pessoal que tá pensando mais em dinheiro do que qualidade, então é foda. Disney destruiu todas as companhias que ela comprou. Pois é. Porque, tipo, isso daí é uma estratégia, porque aí só dura ela, tá ligado? A Blue Sky era tipo isso, ela comprou pra destruir e sobrar só ela, tá ligado? Porque mesmo se a Blue Sky continuasse fazendo filme, iria ser o foco para a Blue Sky. Mesmo se a Disney comprou, seria focado pela Blue Sky, sabe? Então, tipo, ela queria matar pra deixar só ela, a dona do mundo dos desenhos. E até semana que vem, provavelmente. É isso, Lusca. Agradecimento especial aos membros do canal. É isso, velho. Porra, na moral,
Vídeo muito bom, recomendo pra caralho o canal do Lusca, velho. Tem muito. Aqui, ó, esse filme a gente já pode. Esse vídeo a gente poderia assistir também. Esse daqui também. Tá ligado? Ele tem um conteúdo muito foda que ele ressuscita uns filmes muito brabo, cara. Esse daqui eu assisti no meu outro canal. Mano, vídeo bom. Vídeo muito bom, tá ligado? Só assisti uns vídeos curtos desse cara chamando. Ion. Não, On Espino. Entendeu? Compreensível. Mas tem. Nossa, velho, tem muito vídeo dele bom, velho. Muito, muito. Nossa, velho, tem muito, dá. Quê? Então, é On Espino? Espino? On Espino? É tudo junto? Ah, tá, é tudo junto. Compreensível. Putz, ninguém. Mano, esse filme, meu Deus do céu! Esse filme é muito antigo e horroroso. Mas eu assistia pra caralho quando eu era criança, meu Deus. Enfim, nossa, cara, tem muito vídeo bom que a gente poderia devorar do canal dele. Mano, olha isso, ele tem 34 vídeos e já tá com 57, cara. Porra, muito foda, Lusca. Na moral, velho, fico felizão você ter. Só nesse vídeo aqui, mano, de 3 semanas atrás? Caralho, já juntou 7.000 pessoas. Tá, porra, aí sim, velho. O algoritmo foi foda com ele. Pois é, mano. Caralho, pegou bem. Fodão. Nossa, mas esse vídeo pegou muito mesmo. 278 visualizações. Caralho. Caralho. Eu acho que é o vídeo dele mais visto. Não, tem o Por Água. Caralho, do Por Água Abaixo. Nossa. Tá, porra. Nossa, mas muito foda. Muito, muito foda. Força, Lucas. Estamos todos dentro de você. Que print maravilhoso. Fodão. Tá, é isso então. Caramba, que pinto enorme!